Bom dia você, meu irmão, você e minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado por estar conosco. E hoje nós vamos brindar-lhes com um programa excepcional, produzido pela Web Rádio Estação da Luz. Mas antes de falarmos do programa, queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita tem o único objetivo de reunir o maior acervo possível de matérias espíritas para seus estudos, suas pesquisas, para o seu lazer. E aí nós reunimos aqui o material espírita que está ao nosso alcance. As obras da codificação, livros suplementares, palestras, áudios, entrevistas, e agora reproduzimos os programas que são gerados e apresentados pela Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós vamos lhes brindar com este programa excepcional, programa número 48, O Cristo Consolador, de Isoldino Rezende, o homem de bem. É uma homenagem que Eliel Tavares está prestando ao irmão Isoldino Rezende, que apresentava o programa O Cristo Consolador. É um programa simplesmente excepcional, porque Tavares vai fazer uma viagem pelas estradas da história e vai buscar o nosso irmão Hipólito Leon Denis Rivail, o Allan Kardec, e vai falar sobre aspectos da sua vida e da sua obra. Simplesmente excepcional, você não pode perder. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e sem delongas vamos ao programa. Produzido e apresentado por Eliel Tavares na Web Rádio Estação da Luz, e que agora a página Estação da Luz e Espírito está reproduzindo para você. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós estamos iniciando agora, a partir das 21 horas, o programa espírita O Cristo Consolador, de Isoldino Rezende, tendo como tema um homem de bem. O programa espírita Cristo Consolador Isoldino Rezende é uma singela homenagem da web rádio Estação da Luz ao nosso querido irmão e amigo Isoldino Rezende, que tivemos nessa encarnação atual o prazer de tê-lo como amigo e tê-lo também como exemplo de humildade e de caridade para com o próximo. Ele tinha um programa chamado Cristo Consolador, e em sua homenagem nós fazemos todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, esse programa que tem a chancela do seu grande amor e da sua grande humildade. Então, nós vamos falar hoje sobre o homem de bem, que é o que está aí na nossa tela, da nossa web rádio Estação da Luz, aquele que há 152 anos atrás voltava de forma grandiosa ao plano espiritual, né, tendo ali cumprindo toda a sua missão que ele veio desenrolar na sua última ramagem a nível de planeta Terra. Mas nós precisamos fazer primeiro uma mensagem preparatória, a prece e o Evangelho, para que possamos falar na figura luminar do nosso querido professor Rivaio. Do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espírito Diverso, o item 42, créditos espirituais, a mensagem de Albino Teixeira. Ele começa assim: não deixe que o dia se ponha sem que pratiques, pelo menos, uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria. Entregar uma peça de roupa aos que gemem no frio. Improvisar um conforto a uma criança menos feliz. Promover ainda que migalhas de assistência e benefícios dessa ou daquela mãe desditosa. Oferecer um livro nobilante. Escrever uma página de esperança e alegria a amigos ausentes. Conter a irritação. Evitar a palavra inconveniente, escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna no equilíbrio de quem ouve sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam tocados de boa intenção. Prestar serviço desinteressado aos enfermos. Assegurar 2 minutos de prosa consoladora aos doentes. Cultivar espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Plantar uma árvore proveitosa. Acrescentar a alegria dos que fazem o bem. Auxiliar, de algum modo, aos que procuram auxiliar. Encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiros, a irmãos em necessidades. Articular alguma frase calmante em hora de crise. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Remover espontaneamente um perigo da via pública. Na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem em tempo breve, somente a contabilidade divina assegurará relacionar a extensão dos teus bens imperecíveis e o valor dos teus investimentos no erário da vida eterna. Albino Teixeira, pela pena abençoada
de Francisco de Paula Cândido. A prece de hoje, nós vamos reportar a Hungria, em que um certo filho de um homem muito rico, depois de muitas loucuras, trouxe para nós a loucura do amor incondicional que ele representou da melhor forma que Jesus poderia pedir a um ser. E no momento de êxtase, de uma alegria incomensurável, o mestre lhe sussurrou ao ouvido, como se fosse uma psicografia divina. E ela diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, permita que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, Senhor, permita que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Mas onde houver trevas, que eu possa levar a tua luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando, Mestre, que se é perdoado. E é morrendo que vivemos para a vida eterna. Francisco. Nosso irmão, que antecedeu no programa da noite de hoje, Rubens, nos emocionou de tal maneira, relembrando o capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que dá origem ao programa, que é uma homenagem ao nosso querido Isoldino Rezende. Ele leu o 7, o grande mérito das almas. Nós gostaríamos de ler, para o consolamento de todos, o item 8 do capítulo 6. Também uma mensagem do Espírito de Verdade, Harvard, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Se eu puder, cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreenderem essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por devisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e a resignação. O coração bate então melhor, a alma serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso é que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, com essa mensagem, nós iniciamos o nosso programa da noite de hoje, o Cristo Consolador Isoldino Rezende. E na nossa tela aparece a figura do jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. E à nossa direita e à esquerda de vocês,
o que o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivaio se transformou em uma vida só, o querido Allan Kardec. Hoje, há 152 anos atrás, alguém lhe batia à porta da sua residência. Ele estava à escrivaninha a redigir aquilo que seria a Revista Espírita de abril. Estava por completa. E ele interrogava-se de si para consigo mesmo. Um dia no futuro, tudo isso que nós estamos fazendo chegará? Ou irá acabar com a nosso desaparecimento do planeta Terra através do fenômeno da morte? O professor Rivaio, Allan Kardec, conjecturava essas possibilidades quando nós, como anteriormente falamos, lhe bateu a porta. Levantou-se. Ao abrir, defrontou-se com um jovem francês do século XIX. E o jovem francês inquiria ao professor qual seria a data da nova revista, a Revista Espírita. Ele colocou para o jovem a data referida, e ali, como se um pedido seu fosse atendido, o plano espiritual lhe respondera: não se preocupe, ela seguirá o seu rumo. Um jovem veio responder. Talvez assim como ocorreu com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quando ele estava ainda jovem na sua formatura de medicina e queria ir embora, um outro jovem veio lhe pedir aulas de matemática, que no final veio perceber que era apenas uma materialização de um grande companheiro seu de jornada e de um grande trabalhador do Cristo. Kardec fecha a porta. Ao fechá-la, de súbito, leva a mão ao peito. Um ataque fulminante devora o seu organismo físico, levando, por assim dizer, ao seu desencarne, trabalhando em pé. O bom senso encarnado. Aquele que, podemos dizer, que o planeta Terra, a partir daquele abril de 1857, em diante, deve e consagra um preito de gratidão ao trabalho fecundo realizado pelo querido professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, cuja alcunha o mundo conhece como Allan Kardec. Mas, por trás de todo grande homem, tem uma grande mulher. Ouso dizer que essa foi ombro a ombro com ele. A Dulce Gabi, Amélia Gabriele Baudert, a esposa de Kardec, que o assessorou antes, durante e depois da sua missão. Também temos, pela também professora, a Dulce Gabi, se Kardec assim me permite dirigir a sua esposa, é de uma importância fundamental para todo o contexto da obra que Kardec, através do suor humano, do seu suor próprio, do seu trabalho, e da ajuda inconteste do plano espiritual, trouxe de forma tão plena ao planeta Terra. Mas nós queremos também aqui, homenagear a um daqueles que foi os seus seguidores mais diretos. Esse, o Léon Denis, que temos uma foto dele como é conhecido, e a foto à nossa direita ou à esquerda do vídeo,
dele já bem velhinho, um pouquinho antes de voltar ao plano espiritual, o chamado apóstolo do Espiritismo. Aqueles que vieram trabalhar ao derredor do sol luminar, que foi Allan Kardec. Também poderíamos falar no Nicolas Camille Flammarion, que talvez tenha feito um dos momentos mediúnicos mais maravilhosos, quando ele psicografa ele mesmo. O livro A Gênesis que o diga. Um grande continuador e um grande colaborador do grande professor Rivail, Allan Kardec. Além de François-Marie Gabriel Delane, também uma foto, como conhecemos, e uma foto também já no seu final de vida. Então, esse tripé de meia cancha que veio fazer todo o contexto, né, do trabalho, toda a assessoria material de primeira linha, da missão maravilhosa que o querido Allan Kardec trouxe para nós na sua última encarnação. Vou tentar passar aqui mais um. E nós vamos, antes de falarmos da cronologia da vida do Allan Kardec, eu queria falar sobre a obra base do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que teve a sua primeira versão em 18 de abril de 1857, com apenas 501 perguntas, e depois já a versão definitiva em 18 de 3 de 1860, já com as suas 1019 ou 1018 perguntas. O Livro dos Espíritos, que inclusive eu quero convidá-los, que na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, o nosso vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, Geraldo Campetti Sobrinho, estará aqui conosco falando sobre o Livro dos Espíritos, né? Então, é uma obra que podemos dizer que trouxe todo um cabedal de conhecimento libertador e consolador para o planeta Terra. Essa data de 18 de abril é a data da morte, que morreu. Porque o maior medo que nós tínhamos, o maior vazio existencial, era justamente esse nada depois da vida. E através dos postulados trazidos pelos espíritos e compilados pelo suor e pelo trabalho digno, luminoso de Allan Kardec, trouxe para nós todas essas possibilidades. E aí, nós temos nesse livro dos Espíritos, dentro dele, 4 livros. As causas primárias, né? O mundo espírita, as leis morais e esperanças e consolações. E desses 4 livros que formam a base, é por isso que a obra basilar é o Livro dos Espíritos, nascem todos os demais livros, a saber, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno e a Gênesis, ou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno no capítulo 4, né? Esperanças e Consolações, trouxe justamente o livro O Céu e o Inferno, a parte 3, a parte das leis morais, trouxe, evidentemente, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a parte 2, o mundo espírita ou dos espíritos, o livro dos médiuns, e a parte 1 das causas primárias, o livro A Gênesis. O livro dos médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis são como se fossem complementos, compêndios desse mesmo livro. Então, você tem uma ideia como a obra não é humana, né? Porque por mais que viemos admirar Kardec e o trabalho que ele fez hercúlico, ela tem um componente totalmente fora, extraterrestre, extracorpóreo. Porque é um entrelaçado, e eu digo para vocês, com toda a certeza de quem já estuda há um bom tempo, se nós estudarmos a pergunta 1 do Livro dos Espíritos,
o termo 1 do Livro dos Médiuns, o termo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o termo 1 do céu e inferno e da Gênesis, vamos ver que é uma só reta. E assim ocorre com a pergunta 1, a pergunta 2, é algo que impressiona. Digo-lhe mais, se trocarmos o vetor, a soma e o resultado é o mesmo. É algo espantoso, mas lindo, divino e maravilhoso. Vamos ver se tem mais coisa para passar. Porque muitas vezes existem algumas possibilidades de os 5 livros do nosso querido Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Mas muitas vezes nós esquecemos primeiro, do livro que é o Espiritismo, que é o grande esquecido, e de obras póstumas. Mas tudo bem, foi feito depois, mas tem muita coisa ali escritos de Kardec. Mas nos falam aí que existe em torno mais ou menos de 22 a 23 obras. Então, além daquelas obras conhecidas, que fazem, vamos dizer assim, um Pentateuco do Espiritismo, da revelação espírita, da ciência espírita, nós temos também esses outros livros que compõem esses 22, 23 livros que fazem parte da lavra do querido Kardec, né? Porque Rivaio morre no dia que o Livro dos Espíritos nasce. Também tem isso. Ou desencarna. Fomos que desencarnou 2 vezes, né? Em 18 de abril de 1857, depois em 31 de março de 1869. Então, temos, além dos livros normais, nós temos o que? O Espiritismo. O Espiritismo em sua forma, ou sua expressão mais simples. A Revista Espírita, né? A Viagem Espírita de 1868, inclusive estamos estudando aqui na RAI. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O resumo das leis dos fenômenos espíritas. Catalogação racional das obras para fundar uma biblioteca espírita. E a Revista Espírita, que vai de 1858 a 1869, 11 anos, mais ou menos. No caso, com a direção de Kardec, foi até abril de 69, porque, como ele diz, encarnou em 31, a revista de abril já estava pronta. Mas a gente tem que verificar que a Revista Espírita, que ela foi lançada no dia 1º de janeiro de 58, então a gente já começou o ano de 58 já fazendo a revista, era uma revista mensal. Então, eram 12 revistas por ano. Só não foi 12 em 69, foi lógico que ela existe até hoje, mas não por Kardec, foi só até abril, né? Mas, então, eram 12 revistas que ele compunha, né? Ele editava e publicava. Então, era um trabalho hercúleo, né? E dentro de uma tecnologia na época que não é a tecnologia de hoje. Então, você manter uma revista, 12 exemplares por ano, naquela época, não era algo assim que todo mundo pudesse fazer ou avaliar o trabalho que Kardec fez. Então, foram mais ou menos 120, né? Mais as 4, janeiro, fevereiro, março e abril, então 124 revistas que hoje estão inseridas em livros, né? A revista Espírita de 58, de 59, de 60, porque hoje a gente tem condições de fazer dentro de um livro, pela tecnologia que hoje nós dispomos, né? Então, nós queremos, acho que não temos mais nada aqui para frente, então nós queremos voltar aqui e deixar a imagem do nosso querido professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, porque nós vamos trazer agora para os nossos ouvintes e internautas uma espécie de uma cronologia da vida de Kardec antes e depois de conhecer as chamadas mesas girantes. Então, ele nasce no dia 3 de outubro de 1804, né? Ele nasce com o nome de Hippolyte Léonis Arrivaio, em Lyon, né? O pai dele é o Jean Batista, e sua mãe, a Jeanne Louise, né? O pai era juiz de profissão. Então, em 1815, então, Kardec, aí, com 11 anos, ele vai estudar
né, em Vernon, na Suíça, que era a melhor escola, vamos dizer assim, de ensino da Europa, e a Europa, naquela época, era o centro do mundo a nível de cultura, a nível de saber, e era do grande professor Jean-Henri Pestalozzi, com seu método lindo e maravilhoso, que foi criado, né, no início do século XIX, já que ele desencarnou em 1827, o professor Pestalozzi. Então, ele começou a receber essa influência, né, maravilhosa, onde também ele recebeu a influência do grande filósofo Jean-Jacques Rousseau e outro, lógico, tudo aquilo que o século XVIII e o século XIX trouxe de compêndio de conhecimento novo para o planeta Terra. Então, ele bebeu nessas fontes maravilhosas. Mas acontece que, em 1817, Kardec ele começa, né, a auxiliar os seus mestres professores, porque todos os mestres viam nele uma capacidade ampla, né, era muito simpático, inteligente, agudo e observador e tranquilo. Então, era tudo aquilo que um professor, vamos supor, queria de um aluno. Lógico, um espírito ali já de envergadura bastante elevada, apesar de um jovem, Kardec já, o Rivaio, né, o Hippolyte, não sei como chamavam naquela época, já demonstrava ali em 1817 luzes que escapavam, né, da sua brilhante carreira que viria a seguir. Em 1822, né, ele deixa a Suíça e vai para a França, né? Então, até mais ou menos de 22 até 1850, ele se dedica à educação de crianças e jovens de Paris, justamente trazendo todo aquele conhecimento que ele adquiriu em Vernon, na Suíça, com os métodos de Pestalozzi. Então, ele passou para a criança. E aí você vê que já uma preocupação, no bom sentido de preocupação do professor, do pedagogo, do educador, a questão da criança, né, de educar a criança para que o adulto não venha a ser punido. E nessa época também, ele começa a frequentar as questões do magnetismo animal, né, de Mesmer, Antônio Mesmer, e durante 35 anos ele trabalha justamente essas questões do magnetismo. Ele é um grande magnetizador. E aí você vê, né? A Pestalozzi, em 1817, desencarna, mas século XIX, Mesmer, 1815, então, tudo conspirava para que o jovem, agora já quase senhor, o professor Rivaio, pudesse absorver e repassar, porque os grandes sábios nunca detêm os conhecimentos, ele expande esses conhecimentos. Mas, em 1824, separando aquele de 22 a 50, ele lança um livro didático, ele lançou alguns livros, bastantes livros, né, para o estudo francês, né, em diversas áreas, da aritmética, da língua francesa, enfim. Ele foi contador, quer dizer, então, era um homem que jogava hoje, um homem adiante na frente jogava em tudo. Eu fico imaginando Kardec reencarnando com toda essa tecnologia que nós temos aqui, o que é que esse homem não seria capaz de fazer, né? E também apresenta, né, uma reforma prática, né, para todo o estudo, né, que ele sonha, né, com o método de Pestalozzi, que todo mundo tem acesso a esse estudo. Em 1825, ele funda uma escola de primeiro grau, ele mantém também com os métodos de Pestalozzi, né, e ali ele inicia uma carreira bastante maravilhosa, onde ele incentiva a participação do aluno através da motivação. Isso parece assim algo muito
dos anos 20, aqui do século atual, né? Então, era esse método que Pestalozzi já pensava, o enviado do Cristo, trazendo, já preparando, já com 2 séculos de antecedência, aquilo que vai ser trabalhado de agora em diante, a partir desse século em que nós estamos vivendo, porque sempre existem os precursores. Em 1826, ele funda o Instituto Rivaio, né, permanecendo até 34, e adquirindo um certo renome, né, sendo procurado por muitos e muitos, né, ali na rua de Sèvres, 35, né, ele justamente faz todo esse trabalho junto já da sua professora, da sua esposa, que também era pedagoga, a Dulce Gabi. Em 1828, ele publica o livro proposto para a melhoria da educação pública, dirigido ao parlamento francês. Ele não se envolve com a política, mas sabe que precisa da política, porque todo homem é um homem político, não político partidário, né? Justamente para ter essas melhores possibilidades, né? Então, tratamento que ele condena, que são os chamados castigos corporais, que são dados às crianças que não sabem. Isso ele viveu muito. Quem é da minha época sabe o que é a beleza da palmatória, né? Em 1831, ele ganha um concurso promovido pela Academia de Ciências, né? E escreve memórias sobre instituição pública, né? Instrução pública. Então, sempre muito preocupado, mais ou menos nas suas 21 obras que ele lançou como professor Rivaio, dentro das possibilidades, sempre tendo a educação. E uma outra coisa muito interessante, ele também enveredou pela arte, com peças teatrais, inclusive até uma peça teatral chamada Uma Paixão de Salão, além de tudo, rimador, poeta, o nosso querido Kardec. Em 32, ele tem um momento sublime, né? Ele aí casa com a querida Amélie Baudet, a sua futura senhora Kardec, né? Um pouco mais velha do que ele, além de professora primária, né? De Belas Artes, também é poetisa e ajudante incondicional, aquilo que a gente sempre fala, o espírito superior, né? Da nossa casa, que são as nossas queridas esposas, né? A Amélie, ela foi, assim, fantástica, porque certa vez perguntou por que ela não tinha tido filho. Ela disse, teve 5, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênesis, e o livro dos Médios, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São filhos lindos, maravilhosos, muito bem criados, né, que até hoje nos auxilia, né? Em 1935, um tio maternal do professor Rivaio o ajuda financeiramente, né, para a criação de um instituto, aí já técnico, aí já visando já a possibilidade de uma educação mais adiante, não só com a criança. Então, você vê que durante toda a vida do querido professor, sempre existiu esse cuidado com a educação, né? Em 1851, devido ao nosso irmão e amigo Luiz Napoleão Bonaparte, parente de Napoleão, né? Instaura uma ditadura, né? E ele causa uma série de possibilidades, porque toda ditadura, seja ela qual for, de direita ou de esquerda, não interessa, é uma ditadura, ela restringe a liberdade de um e de outro, né? E o professor Rivaio, ele sofreu bastante, e nesse período em que ele não pôde lecionar, ele trabalhou com contabilidade, né? Então, fui contador também, aquilo que eu falei, que jogava na esquadra. Em 52, Rivaio, acontece uma coisa bem interessante, porque ele, né, poderia perder a visão, com diagnóstico que poderia ficar cego. Uma sonâmbula, em um sono magnético, afirma que é um mal passageiro, e meses ele recupera, né? Mas
A vida dos grandes trabalhadores do Cristo nunca foram fáceis, são sempre muito espinhosas. Ele tem uma carta que ele recebe daqui a pouquinho que fala mais ou menos disso. Aí começa a coisa esquentar de fato de direito, porque a partir de 52 começa a acontecer as coisas na América e na Europa dignas de brincadeira e de balbúrdia, mas que o professor Rivaio vê de outra maneira. Então, em 54, um amigo seu, Forstier, né, fala de um fenômeno chamado mesas girantes, né? E Kardec diz, isso tudo bem, meu, você está falando para mim, grande amigo, mas isso aí é tudo fenômeno físico, né? E a causa física do magnetismo pode explicar. Então, né? Mas Forstier diz assim, mas as mesas falam. Ele, muito cético, responde, só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa torná-los sonâmbula. Isso aí é uma parte que está lá no livro Obras Póstumas, que isso foi anterior. Apesar do livro ser Obras Póstumas, foi tudo que ocorreu na vida de Kardec antes, muitas vezes, do desencarne dele. Né? E isso foi o senhor Forstier. E em 1855, depois, um ano após, um amigo seu, o senhor Carlotti, né, lhe fez um grande relato sobre as mesas girantes. E ele disse assim, Forstier, ele é de descendência latina. O latino, normalmente, ele se impressiona com tudo, né? Você vê os argentinos, os brasileiros. Mas o Carlotti era um típico, né, cidadão caucasiano, europeu. E quando ele vê o relato do Carlotti, ele fica bastante impressionado, né? E ele conhece há mais de 25 anos. E em maio de 55, ele assiste pela primeira vez uma sessão das chamadas mesas girantes, né? E apesar de ser muito ceticismo, ele fica muito surpreendido, né, com as respostas que a mesa dá. Mas ele também fica muito impressionado porque isso intervia, né, com futilidades. Então, tinham perguntas muito sérias e, algumas vezes, com futilidade, né? Então, ele começou a verificar, a ver, né? E foi entregue a ele, nessa época, em 55, em torno de 50 cadernos, né? Que são, assim, a base, esses cadernos, eles são verdadeiramente a base para aquilo que iria se tornar o livro dos Espíritos, né? Com comunicações diversas. Em 56, em 30 de abril, na casa do senhor Rustam, né, e a senhora Janete, né, eles utilizam da sexta, que transmite a primeira revelação da missão de Kardec, né? E é bem interessante, porque ele recebe essa mensagem, é uma carta que o Espírito manda para ele, e somente 10 anos e meio depois é que ele divulga a carta. E pasmem, amigos da Web Rádio Estação da Luz, tudo que o Espírito previa aconteceu ipsilite. Dê uma olhadinha, obras póstumas, né? A mensagem do Espírito. Kardec, mas assim, olha, o pessoal está dizendo aí, estão avisando que eu vou ser líder de um negócio, eu vou criar um negócio, criar uma coisa minha, que eu vou poder participar de uma possibilidade, algo, e eu quero saber se isso é real, porque entre você participar aqui, ajudar e ser um líder, né, um comandante em chefe, já vai uma distância grande. E aí a carta é maravilhosa. E aí, dando já uma acelerada, a gente sai de 56, do 30 de abril, para 18 de abril. Abril é danada, né? Então, em 1857, lógico, evidentemente, né, um sábado, muito chuvoso, era um dia de sábado, ele sai a Royal Palace, como se fosse assim um shopping, na época em Paris, e ali faz o lançamento do Livro dos Espíritos, com apenas 501 perguntas. E aí começa toda uma revolução que vai abalar
o que já abalou e abalará e está abalando todos os conceitos morais e espirituais do planeta Terra. Por fim, e enfim, o planeta Terra deixa a escuridão e começa a verificar as palavras de Jesus, que sempre são certas. A partir daquele 18 de abril, o planeta Terra teve olhos de ver e ouvidos de ouvir. E modificou toda uma tendência. Mas são quase 200 anos e as pessoas ainda continuam a fazer. Continuam. Vão continuar. Mas a mudança já começou. É aquilo que Jesus falou, eu vim ao mundo e eu quero que esse mundo pegue fogo, eu quero cortar essa espada. Parece um conquistador, mas não é o mundo material, é esse mundo que nós nos apegamos, sem outra opção, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ilusão, que a rainha de França diz que, quando eu me percebi, estava agarrando sombras, e ninguém agarra sombras. E continua, lógico, a assistir às sessões de efeito físico, porque naquela época surgiram todas as teorias possíveis e imagináveis. Uma das mais esdrúxulas era, se eu não me engano, do músculo estalante. Então, o cara escreveu um livro para dizer que as mesas girantes, as batidas, nada mais era do que o músculo do médio que batia e estalava. Então, lógico que teve aquilo que ele falou, uma luz muito forte pode cegar em vez de esclarecer. Em 58, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? No qual é presidente. E o interessante é que a primeira casa espírita, ela tem uma coisa muito maravilhosa. Olha só o nome com Kardec, Sociedade. Sociedade quer dizer que tem pessoas reunidas que comungam mais ou menos de uma mesma opinião, mas nem todos são iguais, porque é uma sociedade, pode ter pessoas diferentes. Né? Parisiense, porque era de Paris. Estudos, olha aí o estudo, não poderia ser do jeito, espírita. Né? Então, o nome da primeira casa, da primeira sociedade, diz muito para aquele que está lá de fora e tem uma visão de ver e olhos de ouvir. Né? E durante 11 anos, né, como no caso, ele publica também a chamada Revista Espírita. Em 1859, ele publica o que é o Espiritismo, né? E é justamente um intermediário entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Um livro muito pouco conhecido, mas tem um diálogo lá entre o padre e o ateu, que é negócio assim que você fica abismado. É um livro pequenininho, mas é gostoso de ler demais. Né? Continua de novo, né, trabalhando, né, inclusive a evocação de pessoas vivas. Né? Então, ele foi um experimentador, ele foi um evocador de primeira. Eu não entendo porque hoje no Brasil não se estuda mais os fenômenos mediúnicos através das evocações, não se tem mais o apuro científico. Nada contra, absolutamente nada contra, digo aqui, de mim para comigo mesmo, um efeito religioso ou moral, mas nós paramos de pesquisar o que Kardec fazia exaustivamente. Está pronta a doutrina? Tá, perfeita, bonitinha. Tem gente dizer, mas precisamos de algo novo. Faça algo novo. Agora, faça melhor, porque fazer igual a Kardec já fez. Então, tem que fazer algo que supere. A doutrina não é de Kardec, não é. Ela é dos espíritos, que por conseguinte é de Jesus, e que por conseguinte é de Deus, que demanda dele. Mas o esforço, o trabalho, o labor, ninguém nesse universo pode tirar de Kardec. Ninguém. Em 1960, ele faz a edição do Livro dos Espíritos, né, a definitiva e mais ampliada. Basicamente, é isso que ocorre em 60. Ele faz uma
pequena viagem, né, que é a primeira viagem que ele faz. Então, a doutrina já está com 3 anos, já tem algumas casas, então ele faz uma viagem ali perto, Sens, León, Saint-Étienne, né, tendo contato, né, já com os primeiros focos que começam a ser semeados em todo o solo francês e também em outros cantos do mundo, né. Continuou o trabalho, né, da codificação dia e noite. Em 61, ele lança o Livro dos Médios, né, e que é queimado o Livro dos Espíritos na Espanha, por ordem, né, do querido Dom Barlan, né, no chamado Santo Ofício de Barcelona, em 9 de abril. E que o Ban Barlan, nós agradecemos aqui de joelho, meu amigo, porque foi por essa sua ignomia, depois veio reencarnar no Brasil, né, que a gente deu um salto qualitativo, porque tudo aquilo que é proibido, o homem quer, né? Então o homem faz, porque esse homem fez essa queimação, e aí deu o que Kardec ia levar 10, 12 anos, em um ano, em 1961, fez. Então, lógico, muito bem inspirado, plano que comanda e dirige os trabalhos desse planeta, o Dom Barlan foi lá e tocou fogo, fogo que queima, né, sem acabar, vamos dizer assim, né? Em 1862, ele recebe centenas de assinaturas né, dos Espíritos de León, né, ele faz a grande viagem, né, em mais de 20 localidades, são 7 semanas, então 7 semanas são quase 2 meses viajando, né, participou de mais de 50 reuniões, né. Isso nosso querido Enzo está esmiuçando, né, aí nas nossas sextas-feiras maravilhosas. E em 60, deixa eu ver o que tem mais aqui em 60, pela Sociedade Espírita, né, inicia uma série de artigos, né, lógico, o trabalho incessante sempre da divulgação do Espiritismo, né. Em 63, ele faz um balanço das comunicações mediúnicas já recebidas, né, em torno, normalmente, de 3.600, né, com moralidade irretocável, ele recebe mais, né, mas apenas dessas 3.600, 36 mil, me perdoe, 36 mil, apenas 3 mil têm uma moralidade irretocável, né? E apenas 30 são publicadas. Então, quando alguém fala assim, mas tem um negócio aí de Kardec novo, tá aí, ó. Foram 36 mil mensagens, 3 mil e 3 mil, eles olha, essa daqui é a primeira, ele só publicou 300. Então, tem 2.700 aí que ele precisa ter, irmão, avaliar, fazer do mesmo jeito, bom senso e publicar também, que deve ter algo importante, né? Muito importante. Isso é em 1863. Em 1864, uma vidente investiga, né? É um caso de espírito, né? Os poltergastes que ele visita, né? E aí Bruxelas, toda aquela redondeza ali da França, né? Ele recebe a homenagem da Sociedade de Bruxelas, né? Uma série de coisas, ele visita uma criança no leito de creche de Santo José. Então, aquele trabalho que ele faz de viagens, né? Bastante interessante no ano de 64, né? Nesse ano mesmo, ele é desaconselhado a ter qualquer polêmica ou briga com o clero. Deixa o clero lá na dele, eles vão entender, né? Não adianta que não vai, né? E ele publica em 64 aquilo que depois ele foi obrigado a republicar, que é a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele publica em menção honrosa, eu esqueço o nome agora de um grande
pensador antes de Kardec, que realmente lançou um livro, eu tenho até esse livro, A Imitação do Evangelho, né? E ele faz a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele reedita em 65 o Evangelho, já retirando a palavra imitação e, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E também o Céu e o Inferno e o Coletânea de Preces Espíritas em 65. Em 66, durante um sono, durante a enfermidade, ele prevê com 40 anos de antecedência o evento do pneu de borracha, né? Então, por isso que eu falei que era um cabo adiantado em tudo, né? Em 67, ele participa do lançamento do livro Ecos Poéticos de Além Túmulo. Ecos de Além Túmulo, Parnasmo de Além Túmulo, essa turma está toda aí sintonizada dentro do mesmo padrão. Perceberam, né? Muitas poesias mediúnicas que estão inseridas na Revista Espírita. Em 68, ele vem a público, né, lançar o livro A Gênesis, né, que é o último livro, um livro fantástico, maravilhoso, né? É bem interessante esse livro, né? O livro da Gênesis. E em 68 ele também vê um fenômeno de transporte de rosas, bem interessante. E aí, chegando já ao final do nosso programa, o final da vida do Kardec, né? Ele, no dia de hoje, né, desencarna em pé e trabalhando. É um privilégio maravilhoso você poder dizer que voltou para o plano espiritual com a missão cumprida. Meu amigo Adalberto, muito obrigado. Você é uma figura homeopática, como dizia um amigo nosso. E voltar em pé e trabalhando. O que mais Kardec queria era justamente aquilo que Jesus de Nazaré, na sua última recomendação aos espíritos, aos seus apóstolos diretos, Pedro, João, Lucas, Mateus, toda aquela turma, quando ele pergunta a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro diz, sabe, Senhor, que eu te amo. E na última vez, Pedro entende todo o contexto das 2 anteriores perguntas e quase que cai em prantos. Mas toda vez que Jesus perguntava se Pedro amava, e Pedro dizia que sim, e sim também dizemos, se Jesus hoje perguntar para cada um dos habitantes do planeta Terra, seja ele de que nacionalidade for, mas o chinês não conhece Jesus. O chinês não, o espírito chinês que está lá conhece. Se Jesus perguntar, Adalberto, tu me amas? Tavares, tu me amas? Com certeza a pergunta, ou a resposta à pergunta de Jesus, minha e de Adalberto e dos mais de quase 10 bilhões de encarnados e 50 bilhões de desencarnados que fazem a psicosfera desse planeta, responderemos sim, mestre, tu sabe que nós te amamos, apesar de não saber ainda o que é o amor. Então ele vai pedir para nós aquilo que Kardec mais quis fazer. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, enquanto eu me ausento por um tempo e volto, para nos tempos previstos pelo meu Pai. Como está inserido em Mateus, nem eu, nem os anjos do céu sabem daquela hora. Até que eu possa voltar para aferir a capacidade do mérito de cada um. Enquanto isso, a
apacenta as minhas ovelhas. E o que mais Kardec fez foi apacentar as ovelhas de Nosso Senhor, trazendo os conhecimentos veneráveis dos imortais, na sua forma mais plena, mais bela e mais didática. O contexto está inserido naquilo que se convencionou chamar da ciência espírita. É a nossa mais alta tecnologia. A tecnologia do amor foi implantada por Jesus, nosso Senhor. Mas a vanguarda dessa tecnologia do amor foi trazida pelo plano espiritual superior que dirige e comanda esse planeta, através das mãos augustas do pensamento certo e do coração fraternal do grande irmão Allan Kardec. Muito obrigado pela sua vinda ao nosso planeta e por deixar aqui semeado aquela semente que caiu em solo fecundo e que vai dar 30, 60, 90 e 100 por cada um. Muito obrigado, meu amigo Deleto Rivaio, companheiro de longas jornadas nesse planeta. Mas ainda estás acompanhando de perto todo o desenrolar da tua obra. Se conosco, amigo. Permite que a tua presença se faça em cada casa, em cada centro, em cada sociedade. Naqueles que já existem e que vão existir, a partir da palavra que o Espiritismo trouxe para cada um dos habitantes do planeta Terra. Permite, meu irmão, que possamos beijar a sua tiara em forma de agradecimento e dizer muita gratidão. Em nome de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, e em nome de todos nós, habitantes desse pequeno planeta, encarnados e desencarnados, elegemos um preito de gratidão à figura venerável do nosso querido Kardec. Muito obrigado. E assim seja.